Caríssimos, continuamos a nossa reflexão sobre o tema desta aula, que é dos elementos da liturgia das horas, a sua teologia. Nós falávamos primeiramente dos salmos, depois nós falávamos dentro da salmodia dos títulos, por fim falávamos das sentenças cristológicas, e agora um outro aspecto, rezar o mistério celebrado, as antífonas. As antífonas se cantam antes e depois de cada salmo, e depois de cada estrofe. Existe essa possibilidade de intercalar no salmo a antífona. Esta é, por sua natureza, destinada ao canto, mesmo que muitas vezes não se cantam, sejam recitadas, é destinada ao canto. É dessa forma que pode desenvolver plenamente a sua função. O ritmo e a melodia, de fato, facilitam a sua memorização, de modo a nutrir o orante, a oração do orante. Fundamentalmente, distinguimos duas categorias de antífonas. As primeiras são constituídas de uma verdadeira e própria composição única ou poética. As segundas são tiradas de um versículo do próprio salmo, muitas vezes adaptado ou ligeiramente modificado, em vista de sua própria função como antífonas. Então, basta olhar na própria salmodia, essas coisas aqui seria interessante vocês que, quando estão rezando, de exercitar-se a perceber isso. Quem o fizer se torna um mestre em uma arte que vai nos acompanhar por toda a vida, por toda a nossa vida. As antífonas, elemento próprio da tradição latina, de fato, no breviário da Igreja Oriental, eles não conhecem essas antífonas. Juntamente aos outros elementos relacionados aos salmos, títulos, sentenças cristológicas, orações sálmicas, contribuem para uma melhor inteligência dos mesmos e a sua adaptação à oração cristã. O salmo, de fato, é uma composição polivalente, rica de significados, cujo texto vale para um homem de todo o tempo, mas que, por motivo da sua linguagem ligada a uma cultura hebraica e, portanto, distante da nossa, tem necessidade de ser contextualizado e, sobretudo, deve poder falar ao homem de hoje que se aproxima dele na oração. Também, nessa função, ajudam as antífonas. A sua função, portanto, é muito ampla. Muitas vezes se arrisca encerrá-las no mero âmbito ornamental, julgando-as como tendo a função de apresentar a melodia e o tom para o canto dos salmos. Estas, contrariamente, possuem ao menos 5 funções. A antífona, ela pode ser cantada já com a melodia do salmo, que apresenta o salmista, então, a melodia de todo o versículo, não cantando só a primeira parte, o coro continuando, e depois, então, os coros se alternam. Mas recordo que é previsto diversos modos de salmodiar que poderiam ser muito bem usados também no salmo responsorial. Então, o salmo pode ser alternado entre salmista, o solista e toda a assembleia. Pode ser recitado, cantado em 2 coros. Pode ser também toda a assembleia. E pode ser também só o solista. E pode ser também o solista com a assembleia que repita a antífona. Então, saber usar isso ajuda a tornar a oração dos salmos mais fácil de ser vivida por aqueles que têm uma dificuldade na sua oração. Muito bem. Então, as funções. Primeira delas, quando deriva textualmente do salmo, como tradicionalmente é de regra do saltério, lhe assinala o tema geral ou evidencia, entre os vários conceitos por esse expressos, aquele que a igreja quer privilegiar em um determinado contexto celebrativo. Então, isso acontece muito, meus caros, na liturgia.
O mesmo salmo, ele é colocado em momentos diferentes do ano litúrgico para evidenciar temas diferentes. 2. Em muitos casos, é uma chave de leitura cristã e eclesial de textos que por si pertencem ao Antigo Testamento. Isso pode vir também na ocasião das celebrações festivas ou solenidades, nas quais as antífonas aplicam ao tema celebrado a expressão do próprio salmo. 3. Nas festas e nos tempos litúrgicos, na maioria das vezes, as antífonas podem não ter uma concordância temática explícita com o salmo. A salmodia, então, se torna um espaço de contemplação do mistério e da doutrina evocada pelas antífonas, de interpretação tipológica ou festiva, em uma atitude de elevação espiritual, de lirismo religioso e de louvor. 4. Especialmente no canto, assinalam a separação entre os vários salmos ou divisões sálmicas, criando as estruturas variadas e evidenciando a fisionomia de cada unidade salmódica. 5. Podem ser também um subsídio para individualizar o gênero literário do salmo, lamentação, hino, cântico de Sião, etc. Ou seja, nós temos aí uma riqueza, na verdade, daquelas coisas que nos ajudam a entrar no tema do salmo, a antífona é aquela mais rica. Então, que tem toda essa variação que nos ajudam a entrar propriamente na festa que nós estamos celebrando. Resumindo, as antífonas providenciam o oferecimento ao salmo de uma coloração especial, estabelecendo uma ligação da temática geral ou parcial do salmo com os outros textos paralelos do Antigo Testamento ou estabelecendo uma ligação com os textos do Novo Testamento. 2. O oferecimento de uma interpretação tipológica ou festiva, indicando o cumprimento neotestamentário de qualquer aspecto particular ou temático do salmo. Ajudam a fazer uma leitura cristã dos salmos. É bom, portanto, não confundir as antífonas com os títulos sálmicos, quase considerando uma como cópia da outra. As antífonas, de fato, fazendo parte integrante da celebração, inserem e releem o salmo naquele determinado tempo litúrgico, momento da jornada e hora específica, no qual não rezamos, no qual são rezados, determinando-lhes o sentido de maneira mais completa e viva, contextualizando em uma palavra o próprio salmo. Os títulos sálmicos, ao contrário, apresentam uma destinação mais informativa e não prevêem o uso na ação litúrgica. Enquanto nós temos que, na liturgia, se prevê o uso da antífona, os títulos sálmicos, como nós já ouvimos, eles não são previstos de serem usados na celebração comunitariamente. É um ato privado do orante que o lê para ter uma melhor clareza sobre o salmo que tem diante de si. A antífona é cantada ou recitada ao início do salmo ou cântico, enquanto no ofício do tempo ordinário, celebrado sem canto, pode ser substituída pelas sentenças próprias ao salmo, propostas aos salmos. Poderia ser executado somente ao início ou intercalada entre os versículos. Então, são indicações para a celebração. A antífona pode ser colocada ao longo do salmo, pode ser cantada toda ela pelo solista, depois os coros já entram. Pode ser substituída no tempo comum pelas sentenças cristológicas. Rezar com a igreja. Então, uma outra dimensão, a oração sálmica. Partindo do pressuposto que a liturgia das horas é a oração da igreja, dirigida ao Pai por Cristo no Espírito, a igreja, portanto, na oração pública e comum do povo de Deus, é chamada a imitar aquela que foi a oração de Cristo ao Pai
e que o próprio Cristo deixou como herança para a igreja, através do seu exemplo, das suas palavras, da sua vida inteira. A carta de São Paulo aos Gálatas e a carta aos Romanos são um testemunho direto de como, já nos primeiros séculos, os cristãos amassem dirigir ao Pai com o apelativo de Abá. Sabe-se bem que tal termo pertence a uma linguagem muito familiar que caracteriza uma relação profunda e íntima entre pai e filho. É possível supor que os fiéis dos primeiros séculos fossem já conscientes da necessidade de imitar nas suas orações ao Pai a oração do próprio Jesus. Por isso também, na oração da igreja, Cristo se veste plenamente do seu papel de pontífice, ou seja, de ponte, de ligação, de intermediário entre o povo de Deus e o Pai. Mais ainda, esta oração se torna a oração própria do povo, transmitida por Cristo. Por isso, o povo, quando reza a liturgia das horas, não só herda a oração que foi de Cristo, em uma espécie de traditio, mas a própria igreja se torna intermediária da oração, pelas necessidades do mundo inteiro, fazendo tornar a oração da igreja reditio, uma reedição da oração de Cristo, se torna a oração da própria igreja, e não somente uma tradição de quanto recebeu de Cristo em Lucas 18, texto que nós já citamos diversas vezes. A essa realidade acima descrita são introduzidas alguns elementos da liturgia das horas que são chamados de orações sálmicas ou salmódicas. Pertencem ao gênero eucológico e representam uma redescoberta do Concílio Vaticano II, apesar que exaltem antigas e ricas coleções. Encontra lugar imediatamente depois da antífona do salmo em questão. Se engana, porém, quem as define como uma espécie de síntese do salmo apenas rezado. Nos textos atribuídos, por exemplo, a São Leandro de Sevilha, São Justo de Urgel e Conâncio de Palência, ou no próprio Diário de Egéria, que fala destas, definindo as orações, o termo coleta, de fato, é muito recente e não usa, e para sua adoção contribuiu a aproximação entre essas orações e o uso do verbo colligere, recolher, resumir, em alguns documentos. Cassiano, que usa tal aproximação falando da praxis da oração improvisada no coro. Mas o uso de tal aproximação era errado naqueles que definiam ou continuam a definir as orações sálmicas como resumo dos respectivos salmos. Aquilo que o orante singular recolhia não era o salmo, mas, sobretudo, a oração da comunidade que nascia do salmo apenas rezado. Então, é uma coleta, não é porque é um resumo do tema do salmo, mas porque é um recolher todas as intenções da comunidade. A oração improvisada ou redigida precedentemente exprimia a oração não explícita, aparentemente dispersa, talvez também não muito precisa, que o salmo teria feito surgir no ânimo dos singulares orantes. Seria uma experiência bela, que uma comunidade rezando, ao final, um membro fizesse uma breve oração de coleta espontânea. Então, fazer oração de coleta é difícil, porque tem que conseguir condensar o tema que se quer em poucas palavras, porque assim é a coleta. Se, portanto, as sentenças ajudam a rezar os salmos com Cristo, através das orações sálmicas, o orante percebe que o seu ato não é uma oração individual, privada, mas feita com a igreja. Certos que quem salmodia não faz tanto em seu próprio nome, como em nome de todo o corpo de Cristo, e até na pessoa do próprio Cristo. Se tivermos isto em conta,
Desaparecem as dificuldades que possam surgir para quem salmodia, caso seus sentimentos íntimos se sintam em desacordo com os afetos expressos do salmo. Além disso, no ofício divino, a salmodia não tem caráter privado. Mesmo que alguém recite as horas sozinho, o ciclo dos salmos oficialmente estabelecido é recitado em nome da igreja. Reconhecendo na oração formulada e declarada por um só a função de centralizar e recolher a oração espontânea, mas ao mesmo tempo secreta de todos, é confiada à ecologia a função de significar, representar e também realizar a oração comunitária enquanto tal. Se as orações sálmicas nascem, portanto, como orações espontâneas, recitadas costumeiramente por uma só pessoa, em nome da inteira comunidade, em seguida serão recolhidas em coleções. Duas são as séries salvadas por obra dos carolíngios, de O Seguro Desaparecimento. A série FC, Nós, atribuída a Cassiodoro, e a série Visita Nós, reproduzida em um só código. O precioso saltério que, copiado entre 795 e 800, Carlomagno ofereceu em dom ao mosteiro de Saint-Riquier. Examinando com cuidado os textos antigos, compreende-se ainda melhor como a função de tais orações não era aquela de resumir os salmos, nem mesmo de recolher somente algumas sugestões ou ideias. Para entender a sua função histórica, é necessário confrontar-lhes com as antífonas sálmicas. A relação entre orações e antífonas sálmicas não é totalmente gratuita. No caso concreto das coletas espanholas, por exemplo, é possível verificar com uma frase do salmo que a antífona repetia como refrão e se tornava muitas vezes o núcleo inicial do qual se desenvolvia a oração. Nenhuma daquelas antífonas pretendia resumir o salmo. Se partir de fato desse último preconceito, não se torna possível compreender o princípio guia que levou à sua concepção e realização. As orações sálmicas, como também as orações e os títulos psalmorum, eram ordenadas a encher o abismo que separava culturalmente e ideologicamente a comunidade cristã do significado literário e histórico dos salmos. Eram, portanto, destinadas a tornar mais próximo, mais atual, o texto da oração bíblica. Enquanto os títulos psalmorum, que propunham uma chave de leitura para o inteiro salmo, eram exclusivamente destinados à leitura, meditação e estudo do saltério. As antífonas e as orações foram compostas em ordem da celebração litúrgica. Além do conteúdo emprestado dos salmos, as orações acolhem dentro de si toda uma teologia trinitária e cristológica. Belíssimas orações que foram compostas ou recolhidas depois do Vaticano II, como Cristo é apresentado em relação ao salmo que foi rezado. É uma riqueza imensa. Talvez, caríssimo, se nós dessemos atenção a esses aspectos que estamos falando, os títulos, as sentenças, as antífonas e as orações sálmicas, o breviário, a liturgia das horas, para ser preciso, teria uma entrada muito mais sólida no coração de quem tem que ler por dever vocacional, quem tem que rezar, e de todo o povo de Deus. Uma rica doutrina sobre a igreja e sobre a graça, uma moral ascética, um incentivo constante à oração contemplativa, contínuos chamados àquilo que se vive na liturgia e, concretamente, na liturgia de louvor. Existem inteiras coleções antigas de tais orações sálmicas, próprias da tradição romana, africana e espanhola. O específico das novas fórmulas é aquilo de evidenciar a dinâmica cristológica, eclesial e sacramental do salmo, e de dar, por sua vez, um acento particular a qualquer ponto conceitual do texto bíblico. Coloca
Além disso, em evidência, o rezar com a igreja os salmos, junto às antífonas e aos títulos, os quais, de oração do Antigo Testamento, se tornam a oração de Cristo ao Pai, a qual ele associa à sua esposa amadíssima. Então, caríssimos, nós fizemos esse percurso para nos ajudar em uma coisa muito precisa, que é, nós temos o saltério, e o saltério nós admitimos que tem duas dificuldades para a nossa oração, que é aquela da diferença cultural e depois a diferença de ânimo entre nós e aquele do saltério. Então, isso na liturgia das horas é muito mais evidente do que na Santa Missa, porque o saltério transparece muito mais os sentimentos. Então, para isso, nós passamos estudando aquilo que já está no saltério e que nos ajuda a entrarmos no Salmo. Então, tem os títulos, que é a apresentação do Salmo em si. As sentenças cristológicas é uma leitura cristã daquele mesmo Salmo. As antífonas, que tem a mais rica em funções, mas que é para nos aproximar do texto, para que seja a nossa oração, e as orações sálmicas, elemento mais desconhecido, mas que também tem o seu valor, porque é o clamor orante de uma assembleia que acabou de rezar os salmos e apresenta a sua intenção ao Senhor, que é recolhido e apresentado ao nosso Deus e Senhor. Então, nós encerramos aqui essa aula, deixando tempo para vocês para refletir sobre aquilo que foi dito, e retomaremos depois com os outros elementos que compõem a liturgia das horas. Muito obrigado, fiquem com Deus.